Pai de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez temos a oportunidade de estar aqui trazendo uma mensagem da qual o Senhor nos proporciona a cada dia, e glória a Deus por nós sermos agraciados pela presença do Espírito Santo, de nós termos esse acesso à Tua Palavra, a Palavra do Senhor que é viva, que cura e que edifica. E hoje em especial o Senhor me colocou uma palavra que se encontra em Abacuque, capítulo 3, de versículo 17 e 18, que nos traz uma menção de situações que muitas vezes passamos desafiadores em nossas vidas, em meio a cenários que aos nossos olhos naturais a gente só vê problemas, só vê dificuldade, a gente não vê saída, não vê solução, não vê estratégia, nós não vemos a luz no fim do túnel muitas vezes. E em Abacuque aqui ele começa dizendo ali no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aqui ele está trazendo um cenário de um contexto, de que imagine você plantar e você não ter resultado no seu plantio. Imagine você chegar na onde você tem o seu gado e você não vê aquilo que traz o alimento para sua mesa. Imagine você olhar no seu aprisco e você não vê aquilo que você tem como segurança, que é o que te traz o mantimento, que te traz aquilo que é necessário, aquilo que é o teu sustento. Imagine você gastar um tempo plantando, preparando o solo, estar ali escolhendo as sementes, plantando as sementes e esperar o tempo para que venha estar florescendo ali as suas árvores, e quando você vê os seus frutos não deram certo. Quantos nós vemos que passam por essa situação no meio de agricultura, que faz o seu plantio de trigo, de soja, de milho, e quantos muitas vezes em situações que vem chuva, que vem frio, que vem um caos, e eles muitas vezes perdem tudo, perdem toda a plantação. E hoje muitos têm ainda a questão de ter um seguro, porém nem todos têm essa condição de ter o seguro daquilo que perde. Porém imagine nesse cenário a pessoa, tudo que ela tem como uma segurança ali para estar tendo como mantimento, para estar tendo como um meio de estar colocando o alimento em sua mesa, e ele se encontra ali que não tem mais gado, não tem mais ali as suas plantações, e acaba que se encontra em um cenário que é devastador aos seus olhos naturais. E muitos de nós passamos por situações desafiadoras também. Quantos de nós muitas vezes olhamos para a nossa geladeira e não tem aquilo que nós queríamos estar entregando ao nosso filho, e muitas vezes olhamos para o nosso local onde guardamos os mantimentos e também não tem aquilo que nós precisávamos. E quantos cenários muitas vezes nós olhando para a conta bancária também não temos aquilo que nós precisávamos para estar cumprindo com muitas vezes as nossas obrigações, honrando com o nosso compromisso. E quantos de nós passamos por essa situação? E muitas vezes o Senhor permitirá essas situações em nossas vidas, seja da qual pode ser por consequência de más ações nossas, ou por o Senhor estar nos conduzindo a estar inclinando os olhos para Ele, ou para também estar vendo aonde está nosso coração, para a nossa fé ser aumentada, para nós crescermos ainda mais em graça, em estatura e em conhecimento, crescendo como verdadeiros servos e cristãos que confiam no Senhor, pois Ele é o auxílio, Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que traz a provisão, Ele é quem move o sobrenatural, Ele é quem move as coisas impossíveis em nossas vidas, e nós devemos crer. E é nesses momentos desafiadores que o Senhor extrairá aquilo que há em nós, seja de bom ou de ruim. Porém, será que nós, em meio a essa situação, estaremos sendo extraído reclamação, murmuração, procrastinação, dúvida, incredulidade, falta de fé? Será que nós estamos esboçando isso ao Senhor?
Ou será que nós estamos inclinando gratidão, se estamos inclinando uma fé que nós, ainda que estivermos passando por essa situação, nós falamos, o Senhor vai mover, o Senhor vai prover, o Senhor vai conduzir, o Senhor virá movendo a 30, 60 até 100 por 1, o Senhor moverá, o Senhor de repente, pois o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Então o Senhor, Ele não quer ver os seus filhos passando necessidade, passando desafios, que muitas vezes traz, para nossos corações dor. Porém é para ser trabalhada a nossa fé, para ser trabalhada nossas emoções. E o Senhor não faz nada que venha para nos ferir, mas sim para nos tratar, trabalhar o nosso caráter, trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa generosidade, trabalhar a nossa fidelidade, que não é nas horas boas apenas que nós devemos estar, clamando ao Senhor, mas sim nas horas difíceis, pois a tendência de nós buscarmos ao Senhor nos momentos mais desafiadores é maior, porque quando está tudo bem, nós nos acomodamos, nós abaixamos o escudo, nós abaixamos, a guarda e deixamos com que situações venham e acaba tomando espaço e lugar da onde o Senhor deveria estar. Aquele que é o provedor, aquele que é o abençoador, muitas vezes fica como segundo plano e nós ficamos dando mais foco nas bênçãos do que naquele que é o abençoador. E muitas situações vêm para nós sermos trabalhados, para nós sermos ministrados. E ali, no versículo 18, ele termina falando, todavia, que em meio àquelas situações ele declara, todavia eu me alegro no Senhor. Então, em meio às situações desafiadoras que estamos passando, seja em qual área for, familiar, conjugal, seja profissional, seja financeira, ainda que nós não vemos estratégia, ainda que nós parece que estamos caminhando, num labirinto e não vemos saída, ainda que nós parecendo que aos nossos olhos parece que está tudo fora do lugar, o Senhor é aquele que nós devemos falar, ainda que em situações difíceis que estou passando, eu venho clamar ao Senhor, buscar nele que é o nosso socorro, bem presente nas horas de aflições, é ele que nos conduzirá a estar vivendo as bênçãos que ele tem para nós, trazendo aquilo que é necessário para nós vivermos. E ali ele termina, todavia eu me alegro no Senhor, ainda que estamos passando por essa situação, que aos nossos olhos o cenário não está bem, nós devemos crer, com fé, convicção, certeza nas coisas que não são visíveis, mas se nós cremos que irá acontecer, irá mover, nós devemos declarar, eu me alegro no Senhor, pois Ele é aquele que rege a minha vida, Ele é aquele que move o impossível, Ele que vem com de repente as coisas que estavam fora do lugar começam a se encaixar no lugar. E muitas vezes é necessário as coisas saírem fora do lugar, para que nas áreas que é onde está com coisas que precisam ser limpadas, precisam ser retiradas para poder ser limpadas, para elas voltarem para o lugar. E muitas vezes em cada área de nossas vidas é dessa maneira, precisa ser mexida algumas coisas fora do lugar, para que algumas coisas que tem que ser retirada, que está ali acumulando, trazendo coisas para nossas vidas, que vem acumulando sujeira, que vem acumulando pecado, que vem acumulando coisas que vem pesando nossas emoções, pesando o nosso caráter, pesando muitas vezes, e nós vivemos aquilo que ainda nós temos para viver no Senhor. Muitas vezes é isso, será necessário essas situações acontecerem para o Senhor mover o sobrenatural em nossas vidas. E hoje era essa mensagem que eu queria trazer de Abacuque 3, e que o Senhor possa ter ministrado cada coração, que o Espírito Santo possa se revelar, conforme cada um vem estar ouvindo a voz do Senhor. Amém? E eu queria encerrar com uma oração aqui. Querido Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez, Pai. Que o Senhor venha conduzir, venha orientar, venha direcionar, venha trazendo a luz no fim do túnel, venha sendo aquele que é o nosso farol, que norteia para o nosso destino, que norteia a nossa direção para nós seguirmos aquilo que é a Tua vontade, pois a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, Pai. Que nós não venhamos, Pai, nos conformar com as coisas desse mundo, nem nos levar pelos padrões deste mundo, mas sim sejamos renovados pela renovação de nossa mente, mediante a Tua palavra, Pai, pois é a Tua palavra que nos traz a renovação, Pai, e nós venhamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para cada um de nós, que ainda que estejamos passando por uma situação, Pai, desafiador, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, Pai, ainda que não haja mais mantimento, ainda que seja, Pai, arrebatado todo o gado do aprisco, Pai, e nós sabemos, Pai, que em nossos olhos naturais não vem haver solução, nós devemos declarar, todavia nos alegraremos no Senhor, pois o Senhor é quem pode mover o sobrenatural, é
o Senhor é aquele que nos alimenta, o Senhor é aquele que nos conduz, e que nós devemos levantar nosso clamor a Ti, levantar um altar de adoração a Ti, louvando ao Senhor, te dando toda a honra, Pai, pois não é apenas quando o Senhor faz, que ainda que o Senhor faça, Pai, o Senhor é Deus, e ainda que o Senhor não faça, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor move o impossível em nossas vidas, Pai, e que nós possamos contemplar o Teu de repente, Pai, pois é quando nós menos imaginamos que o Senhor move, Pai, e o Senhor vem provendo, Pai, trazendo multiplicação em nossos celeiros, Pai, trazendo a providência, Pai, trazendo a provisão, Pai, movendo o sobrenatural em cada área de nossas vidas, Pai, no nome de Cristo Jesus. É assim que eu oro, te louvo, te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos, que o Senhor possa vir ministrando teus corações, que nós possamos ser ministrados pelo Espírito Santo e que o Senhor possa mover o sobrenatural em cada área de nossas vidas. Amém? Uma ótima semana, um ótimo dia e Deus abençoe a todos. Abraço.